Eu agradeço mais uma vez o convite. Digo que lastimo vir apenas uma vez por ano. Espero que venha mais vezes. Agradeço a vocês por terem vindo, pela atenção. E, ao contrário de vocês, eu não gostei da apresentação do Felipe, porque ele estragou tudo que eu ia falar agora. Ele já disse tudo antes. Mas eu vou tentar ainda dizer alguma coisa a mais para vocês. Tá? Câncer coloretal, doença ressecável, ou quase. Ainda bem que a gente conseguiu colocar bem pequenininho aquele ou quase ali embaixo. Porque, às vezes, o paciente que tinha uma doença não ressecável, ele sairia fora de todo o racional que a gente vai desenvolver a partir de agora. Né? Trouxe dados de incidência para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Né? Os dados são do INCA, a incidência refere-se ao estado do Paraná. A cor não fica bem igual, porque é destacado no gráfico para fazer o print screen. Mas dá para dizer assim, que os casos, tanto em homens quanto em mulheres, a grosso modo, dá 20 casos para cada 100 mil habitantes. Considerando a cidade de Cascavel com 300 mil habitantes, a gente teria 120 novos casos por ano. Então, é uma doença bem prevalente, né, e extremamente incidente. Porque, além desses novos casos, a gente tem todos os casos antigos que estão sendo avaliados. Né? Bem, a história do câncer coloretal é de uma lesão que nasce em qualquer segmento do intestino e tende a ter como um grande ponto, o principal ponto de metástase à distância, num primeiro momento, o fígado. Qual seria o ovo de Colombo desse racional? Qual é a coisa que mais está na cabeça? Qual é a coisa mais fácil a fazer? Né? A gente para aqui, olha e imagina. Vamos ressecar o primário, vamos ressecar a metástase e está resolvido o problema. Né? O ovo de Colombo é um desafio que fizeram para Cristóvão Colombo. Quando ele descobriu a América, num jantar, chegaram e falaram para ele: se não fosse tu que tivesse descoberto a América, não seria qualquer um capaz de fazê-lo? Aí conta que ele pegou um ovo e disse para as pessoas: bota o ovo de pé. Ninguém botou o ovo de pé. Aí ele fez exatamente o que está aqui, nesse slide aqui de baixo. Ele bateu o fundo do ovo e segurou o ovo de pé. Aí o cara falou: se desse para bater o ovo, eu também faria. Ele falou: se tivesse para descobrir a América, então tu também descobriria. Então, essas são as obviedades. Né? Então, essa é a obviedade. Mas aí começam a vir os poréns. A gente repensa a medicina, ainda bem, todos os dias. Esse aqui é só um estudo ilustrativo, nós nem estamos falando aqui de câncer coloretal, que mostrou que alguns pacientes com câncer pulmonar, com metástases em adrenal, tinham um platô de sobrevida muito melhor do que o paciente com doença metastática para outros sítios, que teriam um platô de sobrevida bem mais embaixo aqui, na casa dos 15%, 10%. Os médicos viram que aquelas metástases em adrenal representavam um comportamento preditivo do câncer pulmonar e que talvez pudessem ser ressecados, assim como a lesão primária, e tornar o paciente um sobrevivente a longo tempo, que é um termo que vocês vão ler muito, que é o que eles falam, um long time survivor. Mas, ao mesmo tempo, também começou-se a ver que alguns tipos de tumores, aqui também não é coloretal, né, exibiam um comportamento sistêmico precoce. Olha que interessante, isso aqui é só um dado para a gente saber. São células de tumores de mama detectados perifericamente em pacientes que faziam terapia adjuvante, ou seja, que ressecaram o tumor primário que a princípio estariam curados. Chega a ter pacientes com quase 50 mil células por ml de sangue, células tumorais. Então, o câncer às vezes não é uma doença só regional. O ovo de Colombo não é tão fácil assim de quebrar e colocar em cima da mesa. A gente precisa estar frente a uma doença que tem um comportamento preditivo e que a gente consiga ter uma ótima maneira de controlar os focos sistêmicos dessa doença. A evolução da quimioterapia do câncer coloretal começa baseada no 5-fluoracil. O 5-fluoracil é uma droga muito antiga, talvez a mais antiga que a gente vai falar, que tem a capacidade de pegar a dupla hélice do DNA, na hélice 5' pega lá na uracila, pega uma molécula de flúor e tranca nela.
Quando o ribossomo passar para ler lá, quando o DNA for lido, na hora de passar por essa uracila, não vai adiante, bloqueia o crescimento. A taxa de resposta do 5-fluoracil monodroga para câncer coloretal metastático não passa de 10%. Aí colocaram o leucovorin junto, que é o ácido folínico, chegou-se em 20%. O FT, capecitabina, que é o Xeloda, que é nada mais do que o 5-fluoracil tomado, né, na forma de comprimido, Raltitrexed, 5-fluoracil infusional, Raltitrexed com leucovorin, são todas drogas que entraram junto na geração do 5-fluoracil, mas representam a mesma coisa. Houve uma evolução quando da descoberta do irinotecan. Né? O irinotecan é um inibidor da topoisomerase 1, que é a enzima que abre o DNA para ele ser lido. Se colocou o irinotecano junto com o fluoracil, criou-se o folfiri e a partir dele o xeliri, que é a troca do fluoracil pela capecitabina. Se colocou bevacizumab e cetuximab, que são anticorpos monoclonais, e se chegou numa taxa de resposta na casa dos 50% a 60%. A oxaliplatina, que é um agente alquilante, também foi colocado junto com o fluoracil, os dados são iguais, e talvez a droga que tenha a taxa de resposta das mais altas seria o folfoxiri, que seria a junção do fluoracil, oxaliplatina e irinotecano, com taxa de resposta até 80%. Por motivos assim de sensibilidade mesmo, no máximo 10% dos pacientes têm resposta completa em exames de imagem. O paciente com uma metástase coloretal com respostas completas por exame de imagem não está dispensado da metastasectomia hepática. 83% dos pacientes ressecados, em que a imagem não mostrava nada, exibiam células viáveis à hepatectomia. Então, esse é um conceito bem importante. Metástase única, fez químio, sumiu, vamos acompanhar? Errado, vamos operar igual. Então, o cirurgião tem que ter a percepção de onde está a lesão e o objetivo do tratamento quimioterápico pré-metastasectomia hepática não é a resposta clínica completa. Não é a resposta clínica completa. A sobrevida global passou a tornar também melhor. O suporte clínico isolado dava uma sobrevida global de 6 meses para o paciente com câncer coloretal. Essa sobrevida global passa a 12 meses com o uso do fluoracil e a sua modulação com o leucovorin, e pode vir todas as variantes do fluoracil também. Chega a 18 meses com o folfiri e com o folfox e suas variantes. É um pouquinho melhor chegar a 1 ano com o acréscimo de agentes monoclonais juntos. Então a gente passa a ter uma doença que tinha taxas de resposta e sobrevida muito curta e passa a ter taxas de resposta e sobrevida mais longa. Naquele racional que a gente começou no início da apresentação, a gente viu que a gente está frente a uma doença onde a capacidade de esterilizar focos à distância se torna gradativamente melhor. Ou seja, o ovo de Colombo começa a ficar mais de pé. O racional para tu ressecar uma lesão primária e uma metástase se torna cada vez mais forte à medida que você consegue colocar junto com isso uma quimioterapia mais efetiva. A despeito disso, a sobrevida em 5 anos de um paciente com câncer coloretal metastático não operado com suporte clínico é 0%. Com quimioterapia isolada é 10%. É muito pouco. É menos que câncer de pulmão metastático, que já é uma doença ruim, porque o câncer de pulmão é um câncer que dá num paciente DPOC e com uma neoplasia. São 2 doenças no mesmo órgão. Há necessário saber um grupo de pacientes que se beneficiaria de uma estratégia a mais. O exame que a gente usa para estadiamento desses pacientes, o estadiamento é importante para definir critérios de ressecabilidade, que nós vamos falar a seguir, é a tomografia. A tomografia tem uma sensibilidade, uma especificidade bastante razoáveis para detectar a lesão hepática. E não raras vezes havia a necessidade de levar esse paciente a uma laparoscopia ou até mesmo uma laparotomia antes de definir pela ressecabilidade ou não. Esses dados parecem melhorar bastante quando se usa o PET scan como modalidade diagnóstica, como modalidade de avaliação da extensão da doença para esses pacientes. Olhem como melhora a capacidade de detectar doença extrahepática com o PET scan. E aqui eu destaco muito a carcinomatose em peritônio, que a tomografia não vê, mas que o PET scan já consegue detectar bem melhor. Isso é só um exemplo de onde um exame que tem uma sensibilidade de 60%
quando trocado por outro, chega a 91%. Eu acho que o dado mais alarmante é esse aqui. O PET scan altera 25% das condutas inicialmente planejadas quando baseadas em tomografia isolada. Então, é um exame que a gente está esperando que ele se torne um pouquinho mais regional para nós, né? São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, que eu conheço, não sei se você conhece algum outro lugar, e também que fique um pouquinho mais cotidiano para o paciente também, que é um exame bem caro, ainda muito caro. Bem, buscamos um novo paciente. Buscamos um paciente em que nós consigamos passar daqueles 10% que tanto angustiavam os médicos que tratam e tratavam de câncer coloretal. Inicialmente se acreditava que haveria critérios proibitivos para você realizar a metastasectomia, né? Esses critérios proibitivos seriam assim: o paciente que preenchesse esses critérios, ele não deveria ser operado. Mas com o avanço da técnica cirúrgica, com o avanço da quimioterapia, com a posição da quimioterapia dentro do segmento do tratamento, os critérios foram substituídos por critérios permissivos. Ou seja, havendo a capacidade de manter 30% de fígado funcional, havendo a capacidade de controlar a doença extrahepática, e isso acontece muito graças à quimioterapia, havendo tolerabilidade ao procedimento por parte do paciente devido a outras comorbidades, a cirurgia deve ser inicialmente uma cirurgia que a gente chama de R0. R0, para o pessoal que talvez possa não saber, é a cirurgia onde não fica margem residual negativo. R0, nada. R1, margem microscópica. R2, margem macroscópica, né? Esse questionamento aqui, eu vi um outro artigo, que é um artigo bem confuso, mas a conclusão do autor é que isso aqui pode não ser mais uma verdade. Muitas vezes, mesmo uma pequena margem pode ser compensada com o tratamento quimioterápico. Achei uma conclusão muito estranha. Eu não fiquei muito satisfeito com aquele artigo. A necessidade de você remover sítios extrahepáticos, e o racional do fígado vale para o pulmão também, isso é bem importante da gente falar. E manter o hilo, obviamente, íntegro, porque o fígado tenha efetividade. Há várias modalidades que podem ser usadas para fazer a ressecção de doença no fígado. A ressecção pode ser feita através de cirurgia, né, a ressecção cirúrgica, a ablação tumoral, a quimioembolização ou até mesmo a irradiação. Se fala muito em cirurgia porque o platô de sobrevida ele é obtido com a cirurgia. A radioterapia que é citada mais do ponto de vista acadêmico. O fígado não tolera irradiação. 20 grays, que é uma dose muito baixa de radioterapia, é o suficiente para induzir uma hepatite, não raras vezes fulminante. A gente às vezes tem caso de pacientes, por exemplo, com tumor de mama direita, que tem uma disseminação cutânea, subcutânea em direção ao fígado, é um desastre a quimioterapia. É quimioterapia, 2 semanas depois, internação por hepatite. Radioterapia. Porque o dano actínico do fígado é muito grande. Bem, então agora nós temos uma nova seara, né? Metástase hepática de câncer coloretal. 20 a 25% se apresentam já ressecáveis. Esses pacientes têm um benefício de sobrevida que atinge até 40% em 5 anos e 15% em 10 anos. São os pacientes que a gente está realmente fazendo a diferença. Mas 75% a 80% não são ressecáveis à apresentação. Se apresentam não ressecáveis pela localização, pelo número de lesões ou pelo local onde elas se apresentam no fígado, que pode tornar a ressecção muito perigosa para manter a funcionabilidade do órgão. Nesses pacientes, a gente está conseguindo fazer a diferença em até 20% deles. Então, na verdade, tudo que nós estamos discutindo aqui e estamos discutindo aqui. Nós estamos conseguindo pegar aquele gráfico extremamente desanimador de 10% de sobrevida em 5 anos e aumentar ele um pouco. Os estudos são bem poucos mesmo. Aquelas dúvidas que o artigo do Felipe tinha são dúvidas que todos nós temos. Estamos falando de algo muito novo. A gente está assim, muito embrionário nessa ciência da ressecção de metástases hepáticas. Um estudo interessante, publicado em 2008 no Lancet, fala sobre metástase hepática única, pacientes operáveis que foram levados a 6 ciclos de quimioterapia neoadjuvante à cirurgia, seguidos de mais 6 ciclos de quimioterapia adjuvante,
randomizados a esse grupo ou ao grupo onde somente houve a cirurgia. Várias críticas a esse estudo, né? Câncer coloretal metastático tratado isolado com cirurgia não parece um braço controle adequado, não me parece bom. O estudo conseguiu nos dar dados apenas em intervalo livre de progressão, onde a quimioterapia perioperatória tem uma taxa significativamente melhor do que aquele grupo que foi levado somente à cirurgia. Eu acho que é um estudo que começa a responder algumas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, é um estudo que, no seu delineamento, merece algumas considerações. Mas o dado que se tem é esse. Estamos aumentando o intervalo livre de progressão dos pacientes. Acho que, na verdade, o principal dado desse estudo não é nem o desfecho primário, é a análise de complicações pós-operatórias, indução de insuficiência hepática, fístula biliar, infecção abdominal e mortes. A adição de quimioterapia peri-metastasectomia hepática aumenta realmente a morbidade, não tenho dúvida nenhuma. As complicações pós-operatórias são bem mais relevantes nesse grupo do que nesse. 25% de complicações pós-operatórias é considerado grande, até mesmo por uma cirurgia de um porte extremamente grande, como é o manejo de metástase em fígado. A insuficiência hepática, ela é mais comum também, né? Fístulas biliares, infecções abdominais. Contudo, o desfecho mortalidade, vocês viram que o Felipe falou tudo sobre morbidade. Agora, a mortalidade é igual. Mas claro que para você conseguir dizer que num paciente que tem 25% de complicações pós-operatórias, o outro 16%, você chega num contexto onde a mortalidade é a mesma, você está falando de um centro grande, que está habituado a fazer a cirurgia, que tem profissionais de resguardo para tratar das complicações do paciente e poder chegar nesses números aqui, que são números muito bons, né? Mas é o dado que a gente tem. Essa toxicidade hepática induzida pela quimioterapia depende fundamentalmente do agente. A gente tem considerado a oxaliplatina a indutora do que a gente chama de fígado vermelho. O fígado vermelho ocorre por obstrução de sinusoides, levando a um síndrome muito parecido com o síndrome da hipertensão porta, um síndrome portal-like, ocorrendo até um hiperesplenismo que muitos autores sugerem que seja um marcador de toxicidade, fica apenas na sugestão, não é aceito. É só uma consequência da síndrome, ele não é marcador de nada. O urinotecã causa um quadro chamado de fígado amarelo. O urinotecã, ao contrário da obstrução sinusoidal, induz um quadro de NASH, onde as complicações pós-operatórias, especialmente infecciosas, estão relacionadas à deposição dessa esteatohepatite não alcoólica causada pelo urinotecã, né? O agente monoclonal talvez mais usado é o bevacizumab, nome comercial Avastin. Vocês devem já ter lido, visto bastante coisa sobre ele. O grande problema dele é os quadros de sangramento. Ele é um inibidor do VEGF, ou seja, ele inibe a formação de novos vasos, os vasos já existentes. O bevacizumab pede com que o cirurgião chegue a ficar até 8 semanas de intervalo entre a última aplicação e a cirurgia. Parece ser um pouquinho protetor dessa toxicidade que a oxaliplatina causa no fígado. Os fatores de risco, como bem citados, são 6 ou mais ciclos antes da cirurgia e um intervalo de tempo quimioterapia-cirurgia menor do que 4 semanas. Isso acaba ocorrendo, então, maiores complicações e, obviamente, maiores reinternações, maior tempo de permanência do paciente no hospital. Sugestões. A sugestão que é dada para paciente com metástases sem crônicas operáveis, baseada em análise de dados de casos antigos, não é prospectiva, é realizar 2 a 6 meses de quimioterapia, 2 a 6 ciclos, de quimioterapia inicial. O grande racional de você trazer a quimioterapia para antes da cirurgia é analisar o comportamento celular em vivo, saber se o teu paciente não tem uma refratariedade primária ao esquema quimioterápico, o que confere a ele uma possibilidade de cura, obviamente, muito menor. Alguns eventuais focos de micrometástases, especialmente quando a gente estiver falando de uma doença com uma capacidade disseminatória precoce, estariam esterilizados. E o que é bem importante, não nos causa angústia no sentido assim, o paciente que não vamos operar logo para que isso não espalhe. Bobagem, não aumenta a chance de progressão você trazer a quimioterapia para antes. Se o paciente tiver um boom, tiver uma explosão de metástase, muito provavelmente
na convalescença da cirurgia aconteceria o mesmo. Então a gente fica relativamente tranquilo. Quando a cirurgia envolver 3 ou mais segmentos do fígado que for necessário ser operados, lembrem que a trissegmentectomia não é mais um critério proibitivo, ao contrário do que se pensava, o paciente tem que ter 30% de fígado viável só. Se sugere que na necessidade de se fazer trissegmentectomia ou mais, o paciente seja operado em 2 tempos, não num tempo só. Ou seja, faria um sanduíche com quimioterapia, deixaria o paciente repousar por um tempo, porque aí a morbidade e a mortalidade pós-operatória parece ser maior mesmo. E esse caso? Né? Um caso complicado. Um paciente com fígado multimetastático, né? O que fazer? Dr. House? Josef Ratzinger? Ou eu? Vamos tirar o Dr. House fora, né? Então, esse é um caso onde o paciente realmente vai precisar de um tratamento antes da cirurgia. Não tem o que questionar. É um paciente que tem uma doença extremamente pesada, um fígado extremamente ocupado e precisa se diminuir a densidade de células. É possível curar esse paciente? É possível curar esse paciente, né? Um estudo prospectivo, com todas as críticas que a gente sabe que os estudos prospectivos podem ter, 184 pacientes, coloretal metastático inoperável, a gente verifica que em 5 anos, 33% de sobrevida em pacientes que fizeram uma modalidade que tornassem ele ressecável. Estamos escapando daqueles 10% malditos do começo e melhorando o nosso gráfico. Isso aqui é um estudo fase 2, só para a gente trazer o uso do cetuximab também, nome comercial é Erbitux, né? Que é outra droga que a gente vai ler bastante. Um estudo fase 2, então um estudo aberto, realizado na Áustria e Alemanha. Né? O desfecho primário do estudo é só avaliar a taxa de resposta, não é um estudo para verificar se sobrevida, como é que funciona. 114 pacientes, as taxas de resposta, para vocês entenderem, fígado que metástase que diminuiu ou metástase que ficou igual. Isso não é exatamente o que a gente quer. A gente não quer doença estável. A taxa de resposta, por definição, aceita um câncer estável. Mas não é o que a gente precisa para esse grupo de paciente. Mas tem que entender que quem patrocinou o estudo é quem fez a medicação. Então, tem que analisar sempre do ponto de vista crítico também. Né? Então, independente dos grupos, os grupos não foram diferentes entre si. A taxa de resposta chega a 62%, mas eu realmente acho que o que a gente deveria considerar como grande resultado é que 34% dos pacientes foram a uma cirurgia reserva. Fizeram a metastasectomia. A análise do Carrasa aqui, na verdade, é uma coisa talvez fugiria do nosso intento primário. E essa é uma tabela bem interessante. Foi pedido para os cirurgiões que participaram desse estudo e que analisassem exames de imagem de todos os pacientes alocados para o estudo. E votassem nos pacientes que eles acreditassem que seriam ressecáveis, que são esses que estão aqui em verde, e nos que eles achavam que seriam irressecáveis, que são os que estão nessa cor de telha aqui. Antes da quimioterapia, depois da quimioterapia. Então, a gente verifica que realmente a gente consegue aumentar bastante a faixa verde, né? Mas que alguns pacientes a gente não conseguiu fazer a diferença. Então, não estamos pegando uma doença de um prognóstico difícil e achando a solução para todos os casos. Não, nós estamos achando um grupo de pacientes que parece ser levado a uma sobrevida comparável àqueles pacientes onde você fez a cirurgia, a quimioterapia e deixou em follow-up depois. Toda essa evolução da quimioterapia, então, nos permite criar uma nova perspectiva. Nos permite sair dos nossos 0%, nos sair dos nossos 10%, e dentre os pacientes com câncer coloretal metastático, operável ou quase, dentre todos eles, chegar em até 40% de sobrevida em 5 anos com a cirurgia ou com a quimioterapia junto com a cirurgia. Então, na verdade, ainda não sabemos se a quimioterapia aumenta a sobrevida desses pacientes. Ocorre que já há alguns autores publicando que esses pacientes parecem que a avaliação em 5 anos não é suficiente. Parece que 33% deles ainda em 5 anos acabam entre o 5º e o 10º ano recidivando e falecendo da doença.
E esse dado chega até 50%, alguns autores mais atuais, considerando que, para a gente falar em cura desse subgrupo de paciente, nós tenhamos que usar uma sobrevida em 10 anos, e não uma sobrevida em 5 anos. Esse seria um algoritmo racional, né? Uma ferramenta de tomada de decisões. Câncer coloretal metastático é ressecável? É. O PET scan mantém a capacidade de tornar ele ressecável? Sim. Quer operar? Pode operar. Não está fazendo errado, não tem nada, ninguém vai crucificar o cirurgião que resolveu operá-lo, né? Pode operar. Tem que fazer ablação, tem que fazer... Operou? Operou. Vai fazer o tratamento sistêmico depois? Com certeza, né? É muita ilusão achar que uma doença, o ovo de Colombo não pode ficar de pé tão fácil, né? Tirou ali, tirou aqui, acabou. Estou curado, não enxergo, né? Não é São Tomé. A gente não precisa ver para acreditar. Não é ressecável, terapia sistêmica, né? Tornou o paciente ressecável, resseca. Quer fazer toda a quimioterapia antes? O paciente ficou ressecável no meio da quimioterapia? Resseca antes. O objetivo da quimioterapia não é resposta clínica completa. Não é curar. A quimioterapia vai curar 10%. Nós queremos jogar ele no grupo dos 40%. Então, surgiu a possibilidade de operar? Opera. O NCCN recomenda a cada 4 ciclos de quimioterapia reestadiamento. Ficou operável? Opera. Bom, minha última participação foi no dia 11 de setembro. Eu trouxe a imagem das Torres Gêmeas. 16 de abril é considerado na história como o dia do maior comício das diretas já. Então, se vocês lembram, e também é o dia da fundação do querido Plano Cruzado. Muito obrigado pela atenção.